Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Hoje é quarta-feira, é dia de discipulado na nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Daniel Torres, pastor do Movimento Discipular, e você é o nosso convidado para essa hora de instrução na Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, é uma carta da Bíblia que eu amo de todo o coração, que é a carta de Filemon. E eu quero extrair lições para o discipulado contemporâneo a partir da carta de Filemon. Então, se você faz tempo que não lê a carta de Filemon, ou se você talvez que está me ouvindo nunca leu a carta de Filemon antes, eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, logo depois da carta de Tito, você vai encontrar essa pequena carta de Filemon. É um capítulo, mas um texto precioso, principalmente quando o assunto é discipulado. Então, vou dar um tempinho para você localizar a carta de Filemon. Você que está chegando aqui na nossa Escola Bíblica Online, você é muito bem-vindo. Eu quero te convidar a escrever para mim aqui no nosso número do WhatsApp, que vai aparecer aqui no banner da tua tela. Escreve para mim, interage. Se você tem uma dúvida, ou principalmente se for algo relacionado ao livro de Filemon, que eu possa te ajudar a entender, que eu possa abordar aqui na nossa aula, tenho certeza que pode ser proveitosa essa nossa interação. Então vamos lá, espero que você já tenha encontrado o livro de Filemon. Deixa a Bíblia aberta aí no livro de Filemon, porque a minha ideia hoje é tentarmos cobrir toda a carta, talvez não consigamos, mas é passar com você trecho por trecho dessa carta, mostrando para você aplicações bíblicas nessa área de discipulado que nós encontramos nessa carta tão preciosa da Palavra de Deus. Bom, para mergulharmos no assunto aqui da carta de Filemon, você precisa primeiro entender 3 personagens principais dessa carta. Vão servir aqui de introdução para a gente. E você precisa estar familiarizado com esses 3 nomes. 2 deles não são muito comuns no nosso contexto, né? O primeiro nome, que é uma espécie de protagonista dessa carta, né? O motivo pelo qual essa carta foi escrita é esse rapaz de nome Onésimos. Onésimos, ele era um escravo, ele era o escravo de Filemon, e ele teve um problema ético. Ele, como escravo, provavelmente ele roubou alguma posse material do seu dono, de Filemon, e ele fugiu para a grande cidade da época dele, que era Roma, né? Então, eles estavam em Colossos, e ele roubou ali o seu dono e fugiu. Então, ele era um escravo fugitivo, era um perigoso status na época de Onésimos, né? Para você estar na sociedade como um escravo fugitivo. E por providência divina, quando ele chega em Roma, ele se encontra com o apóstolo Paulo e se converte. Então ali está feito o trama da nossa carta, o trama da nossa história. É essa conversão de Onésimos, o encontro com o apóstolo Paulo. E um outro elemento, uma outra personagem muito importante dessa carta, uma outra pessoa muito importante dessa carta é Filemon, né? Então esse inclusive é o nome que a carta leva, né? É a carta de Filemon, porque a carta é endereçada a ele, tá? O apóstolo Paulo está escrevendo para Filemon. E Filemon, ele é um estimado líder na região de Colossos, tá? A igreja de Colossos se reúne na sua casa, de acordo com o versículo número 2 dessa carta. E provavelmente Filemon se converteu durante o ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Lembre-se que Paulo passou 2 anos ali na cidade de Éfeso, instruindo naquela igreja, e bem provavelmente Filemon, talvez por questões comerciais, ou talvez por estar ali naquela cidade, ele pode ter se convertido naquele período. É o que nós temos de história por trás da palavra de Deus, né? Mas em nenhum lugar está escrito essa história de como ele se converteu. São historiadores que vão atrás desses recursos, né? Então, contando um pouquinho para você da história desse livro. E o último personagem, que é o que une Onésimos e Filemon, é o apóstolo Paulo.
apóstolo Paulo, ele é o pai espiritual de ambos. Então, como a gente viu, quando ele estava em Éfeso, ele provavelmente compartilhou a palavra de Deus com Filemon, e quando estava em Roma, preso, encarcerado, ele compartilha a palavra de Deus com Onésimos. Então, e ele deseja, com essa carta, ver o perdão e a reconciliação entre esses seus dois filhos. Essa carta é uma carta que demonstra o amor de família de Deus nessa terra. A gente vai ver isso mais adiante aqui, mas principalmente expressado aqui no verso 8, do verso 10, também no finalzinho da carta. Isso fica muito marcante, esse amor, esse tom fraternal, esse tom de família de Deus, que essa carta é um exemplo maravilhoso para nós, de discipulado. Gosto de uma frase de um comentarista bíblico que ele diz: essa é uma carta familiar sobre um assunto de família de um irmão para outro sobre um terceiro irmão. Interessante, né? Pensar na carta de Filemon sobre essa perspectiva de uma carta de família, sobre uma carta escrita de um irmão para outro irmão sobre um terceiro irmão. Ok? Então essa é a introdução da nossa carta. Eu já recebo aqui, olha, já registro alguns comentários aqui. Obrigado por estarem aqui interagindo comigo. A Alvina Silveira, do Rio de Janeiro. A Anilta, da Bahia. Gente aqui de todo o país aqui, caminhando aqui com a gente. Você é muito bem-vindo aqui. Olha só, tem aqui pessoas do Brasil inteiro. Então você é muito bem-vindo aqui com a gente. Participa aqui, participa no WhatsApp e vamos juntos aqui estudar a palavra de Deus. Antes de irmos para o conteúdo da carta, tem um aspecto histórico do livro de Filemon que você precisa entender. É algo muito diferente da nossa sociedade, como a nossa sociedade se organiza. Então, é importante te dizer isso e refletir sobre isso, tá? Bom, antes disso, antes de passar para esse tópico, só tirando algumas lições do discipulado do apóstolo Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo como discípulo, algo que eu já posso tirar nessa introdução aqui para gente, para o nosso discipulado. Bom, primeiro que Paulo ele tem um coração de servo, né? Para ele, o coração dele é: Senhor Jesus, onde quer que for, com quem for, como for, eu estou à tua disposição. Esse era o coração do apóstolo Paulo, e eu aprendo isso no discipulado. Eu aprendo que eu tenho que ter esse mesmo coração de servo que o apóstolo Paulo tinha, né? Olha, por exemplo, Paulo ele discipulou de uma pessoa líder da sociedade, né, que era o caso do Filemon, para uma pessoa que estava numa condição de escravo ali. Não interessava quem era, o status econômico, social da pessoa. O apóstolo Paulo ele tinha um interesse, que era compartilhar as boas novas de Jesus com todos ao redor dele. Isso fica muito evidente na carta de Colossenses, mesmo capítulo 3, versículo 11, quando ele diz que em Cristo não há distinção entre judeus e gentios, não existe distinção entre circuncisos e incircuncisos, entre bárbaros, citas, escravos ou livres, mas Cristo é um para todos. É lindo esse texto da palavra de Deus, e esse é o coração do apóstolo Paulo. Um coração que, independente de quem for que seja, ele estava disponível para compartilhar o evangelho de Jesus. Então a gente tem que ter esse mesmo coração. Ele também fazia isso em tempos bons, de bonança na sua vida, e em tempos difíceis, né? Você pode ver que em uma situação ele estava livre, na cidade de Éfeso, ali talvez um dos momentos do ministério em que ele ficou mais tempo ali naquela cidade, conseguiu estabelecer vínculos mais profundos ali na edificação daquela igreja, provavelmente viu muito potencial de expansão da igreja, tanto que a igreja já estava frutificando para Colossos, para Laodiceia, que eram outras regiões ali por perto. Agora, ele também, quando ele estava preso, numa situação muito difícil, ele também fazia discípulos. Então, isso me ensina que eu preciso frutificar em todas as estações da minha vida. Toda estação da vida é tempo de frutificar. Pandemia é tempo de frutificar. Historicamente, se você está ouvindo esse vídeo recordado, nós estamos aqui no meio do tempo de reclusão social, aqui em 2020,
E esse tem sido um tempo desafiador para todos nós, reinventar todos os nossos contatos de forma digital. Mas por que não? Um momento como esse, um momento desafiador, esse é um momento de frutificar como discípulo de Jesus. Esse é o momento de multiplicar a influência que Jesus tem na sua vida, na vida de outros. E faça como o apóstolo Paulo, seja encarcerado no seu lar ou não, esse é tempo de frutificar. Bom, outra coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, dessa interação que ele tinha com Filemon e Onésimos nessa carta, é que eu preciso ser um pacificador, principalmente no meio da família de Deus. Trabalhar para a unidade no corpo de Cristo. Paulo não queria ver seus dois filhos na fé desconexos entre si. Ele não queria ver que essa desunião acontecesse. Agora que Onésimos era irmão com eles em Cristo, era prioridade para Paulo reatar esses laços entre Filemon e Onésimos. Então, duas lições aqui para o discipulado que eu aprendo já de início com o apóstolo Paulo, na postura dele, de como ele vivia essa questão do discipulado na sua vida prática. Bom, falei para você que eu preciso falar um pouquinho do pano de fundo, pano histórico, e um aspecto social que era muito diferente entre a sociedade como o apóstolo Paulo encontrava e a nossa sociedade de hoje. O aspecto da escravidão na época do apóstolo Paulo era um tom marcante na sociedade. A sociedade, toda a estrutura econômica e social da sociedade na época do apóstolo Paulo dependia desse fator da escravatura. Era algo inerente, principalmente na forma que o Império Romano, o Império Greco-Romano estava organizado. Para você ter uma ideia, existia 4 vezes mais escravos do que cidadãos romanos no Império Romano. Então, o número era desproporcional. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, e às vezes a gente olha com lentes do século XXI, olhando para a história no passado, a gente precisa entender que a escravatura, ela também tinha um aspecto de segurança para as pessoas naquela época, porque quando a pessoa ela não tinha como se defender de inimigos, de invasões na sua propriedade, como ela não tinha como subsistir e sustentar a sua família, quando ela não tinha as condições básicas de se sustentar, ela poderia ser um escravo de alguém que poderia prover para ela proteção, alimento, segurança e a estabilidade básica, mínima, que ela precisava para subsistir. Lógico que aqui eu não estou defendendo a escravatura, só estou dizendo que a mentalidade da época do apóstolo Paulo era muito diferente da nossa mentalidade do século XXI e a forma que a sociedade era estruturada. Agora, o erro, o pecado cometido por Onésimos de roubar o seu mestre e fugir, era uma das ações, um dos crimes mais graves conhecidos pela lei antiga. Esse crime, ele deveria ser punido quase que com certeza com a pena de morte. Onésimos, se fosse numa situação normal, se fosse pego, ele seria morto pelo seu dono. E agora, o que fazer frente a essa situação? Paulo tem um discípulo que tem um problema ético gravíssimo e que ele não pode simplesmente relevar esse problema ético. Existe um problema ético no passado de Onésimos que ele precisa resolver. E o que o apóstolo Paulo vai fazer nessa situação? Por providência divina, o apóstolo Paulo conhece o dono de Onésimos e pode ali interpelar, com um laço de amizade, com um laço familiar, com o dono de Onésimos. Mas há algo bem interessante que nós precisamos aplicar aqui para o discipulado. Quando você tem uma questão ética para tratar no discipulado, tá? Você tem que lembrar dessas lições da carta de Filemon. Tá? Você vai ver que Paulo, ao mesmo tempo, ele tenta balancear graça e justiça. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo sabe que essa situação não poderia ficar do jeito que estava e que isso precisaria ser encontrado justiça nisso, ou perdão, absolvição, ou mesmo a pena que o Filemon decidisse impor sobre Onésimos. Ao mesmo tempo você vê o toque da graça de Deus
no discurso de Paulo, na forma que ele aborda a questão, como ele mesmo coloca a sua própria pessoa, sua própria credibilidade em xeque ali diante de Filemão e da igreja de Colossos por causa do seu filho na fé. Então, quando você está lidando com uma situação difícil eticamente no discipulado, lembre que o seu desafio é você balancear essas duas questões. Eu preciso ser gracioso, eu preciso ser justo, né? Então, quando você está lidando com casais que não estão casados de forma correta, quando você encontra na situação, uma situação familiar, uma situação de passado difícil, em que a pessoa tem que resolver problemas éticos, dívidas e outras questões, oriente essa pessoa procurando esse equilíbrio entre justiça e graça. Se você errar em um desses dois extremos, você vai errar na medida. E aqui está aquela medida suave e equilibrada da palavra de Deus, que nós vamos ver o exemplo disso aqui na carta de Filemão. Quero chamar a tua atenção para isso aqui enquanto nós estudamos a carta de Filemão. Como equilibrar essas duas coisas, como equilibrar essas duas questões. Olha lá, recebi mais interações aqui, vindas de várias partes do Brasil. Quero dar um olá aqui para o Marcos, de Olinda. Quero dar olá aqui para a Franciele e Thiago aqui, que estão aqui pertinho, aqui no Capão Raso. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula, aqui, por estarem interagindo. Pode mandar perguntas ou comentários aqui sobre, principalmente relativo à carta de Filemão, tá? Para a gente interagir. Bom, vamos adiante então. Algo que eu queria pensar nessa questão da escravidão, né? Às vezes, quando a gente está falando dessa questão social tão marcante na história da humanidade, né, que foi a escravatura, que só foi ser abolida alguns séculos atrás, né? Perguntas vêm do texto bíblico. Poxa, mas por que Paulo não foi mais enfático na questão do término da escravatura? Por que ele não colocou, né, não levantou essa como uma bandeira do cristianismo, né? Por que ele não colocou em palavras claras? Você não vai ver na Bíblia e aqui na carta de Filemão, você não vai ver uma ordem clara para os mestres de escravos libertarem os seus escravos, né? Não existe essa ordem clara. Aqui no livro de Filemão é um dos momentos em que isso passa mais perto de ser explícito, né? E fica claro o desejo de Paulo de querer sim ver o seu irmão na fé, Onésimos, livre. Mas não existe essa expressão clara, explícita no texto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é por que esse não é o foco de Paulo? Por que Paulo não focou lutar contra a escravidão no tempo dele? Tá? Alguns argumentos aqui que eu queria considerar com você. Bom, primeiro, que é aquilo que eu já falei com você. As nossas culturas são totalmente diferentes. A cultura da sociedade no século I, essa questão da escravidão era algo inerente à estrutura da sociedade. Era algo que fazia parte de toda a teia social, familiar, econômica daquela cultura. Então, não tem como a gente olhar, com o olhar do século XXI, todo o progresso e todas as diferenças que foram feitas, estruturas de sociedade que nós temos hoje, olhar para uma sociedade do século I e a gente imputar um juízo. É arriscado fazermos isso, né? Segunda coisa, que comentaristas vão apontar também, é que se Paulo levantasse uma bandeira que fosse adicional ou além da missão central que ele carregava, que era propagar o evangelho de Jesus Cristo, poderia ser que a causa central que ele estava dizendo fosse comprometida por essa causa da escravidão. Que a mensagem fosse conectada com essa outra bandeira aqui e a mensagem central fosse perdida ou apagada ou ofuscada. E a última coisa que o apóstolo Paulo queria era que essas duas coisas fossem confundidas, ou melhor, que a mensagem central, a mensagem da proclamação do evangelho fosse ofuscada. Ele fazia todo o possível para que isso fosse o mais claro e evidente possível. E, gente, foi uma consequência do evangelho na cultura ocidental, foi essa consequência do evangelho, da reflexão, de todos esses valores, que gerou o fim da escravatura, né?
A gente vê líderes religiosos envolvidos, né, nessa ação contra o fim da escravatura. Um dos ícones agora no século passado foi o Dr. Martin Luther King, com a luta, né, pelos direitos sociais dos negros, bem depois da abolição da escravatura, mas ainda lutando por direitos iguais. Então, esse discurso da igreja e esses valores do evangelho, eles sempre permearam essa discussão pelo fim da escravatura. Mas Paulo, ele tinha a sua missão muito clara e ele não queria perder de vista a missão central, que era a propagação do evangelho. Bom, isso me leva a refletir, e existem questões polêmicas e difíceis de lidar hoje também, né? Escravatura era uma situação da época, do contexto do apóstolo Paulo, mas existem situações difíceis, e aqui vem uma lição para mim de que como discípulo de Jesus, eu preciso ter o meu foco e não posso ser distorcido desse foco, de estar 100% concentrado na minha missão central, que é a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a missão que ele me delegou. Por mais que nós lutamos por causas sociais e precisamos lutar, mas a minha missão central é a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, um exemplo bem contemporâneo, e eu quero dar esse exemplo com muito cuidado aqui, é que nós estamos com dias onde a questão política ela está muito efervescida, né? O diálogo político, o discurso político está muito forte aqui no nosso contexto brasileiro. Agora, você precisa lembrar que, como discípulo de Jesus e no discipulado, a bandeira central do Evangelho, ela precisa estar mais forte e ela precisa estar destacada de qualquer outra posição que você tenha, política ou social. Lógico que com sabedoria nós precisamos discutir, nós precisamos orientar, nós precisamos falar, mas quando o discurso cristão, quando o discurso bíblico começa a se confundir com qualquer outro discurso de ideologia, nós corremos o risco da mensagem do Evangelho ela ficar ofuscada. Basta ver o que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade, onde em alguns centros ou em alguns momentos essa mensagem está sendo confundida. E ela está sendo vinculada com os discursos políticos. Então, como é preciso, como é importante nós termos a sensibilidade e o equilíbrio para que a mensagem de Jesus ela possa ter essa visão e essa conservação de que essa é a nossa missão central como igreja e como discípulos do Senhor. Fica aqui mais uma reflexão aí da questão histórica do livro de Filemão. Bom, agora sim, depois dessa longa introdução, nós chegamos à carta em si. Eu quero te convidar a você agora a pegar a sua Bíblia e eu quero ler os primeiros 3 versículos. Eu dividi essa carta aqui em algumas partes para que nós possamos saborear cada momentinho aqui dessa carta. E eu não vou correr, não vou fazer com pressa aqui. Se a gente precisar tomar 2 aulas aqui para a carta de Filemão, vão ser 2 aulas de bom proveito. Então, nós estamos aqui no versículo 1 ao versículo 3. Eu estou lendo aqui na NAA, essa é a versão que eu estou lendo. Acompanhem comigo na sua versão. A Bíblia diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Áquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bom, algumas coisas para considerarmos e aprendermos sobre discipulado aqui, na forma que Paulo saúda o seu amigo Filemão, a sua família e a igreja de Colossos que se reúne na sua casa. Bom, primeiro que Paulo ele usa 2 termos para se referir a si mesmo, bem interessantes aqui. Primeiro que ele faz um vínculo fraternal com Filemão. Ele se apresenta como irmão de Filemão, irmão na fé, né? E o impacto dessa carta, ela não provém da autoridade de Paulo como apóstolo e servo de Cristo Jesus. O poder vem do vínculo de amizade entre Paulo e Filemão e o amor de Cristo que une todas as pessoas mencionadas nessa carta. Então, uma questão interessante para o discipulado atual aqui, né? Paulo ele era um apóstolo de Jesus e ele podia sim usar da sua autoridade apostólica para dar uma ordem para o apóstolo, para Filemão.
né? Ele poderia fazer isso, mas esse não é o tom que Paulo escolhe para abordar o seu irmão na fé. Esse não é um tom que ele usa como discipulador de Filemão. Preste bastante atenção aqui. Existem algumas teologias, algumas práticas de discipulado hoje em dia que dizem que a sua autoridade como discipulador, ela deve dominar, reger, e você pode sim ordenar o seu discípulo. Bom, esse não é o tom que eu encontro na palavra de Deus. Não é assim que eu entendo que a gente deve se referir nessa relação de discípulo e discipulador. O tom que eu vejo Paulo estabelecendo aqui com seu discípulo é um tom de amor, é um tom fraternal, é abordar e pedir a ele, né, um favor, mas nesse vínculo de amizade, de amor. Em alguns outros momentos da carta, quando chega ali na metade da carta, você vai ver que, de novo, ele usa esse argumento com Filemão. Ele fala, olha, eu poderia aqui usar a minha autoridade como apóstolo, mas não é assim que eu estou abordando. Eu quero te pedir como um irmão, eu quero te pedir como um companheiro de lutas, né? Então é lindo de ver como Paulo usa a sua autoridade. A sua autoridade, ela é fundamentada no amor de Deus que une esses relacionamentos aqui na carta. Então, nós podemos aprender com isso, e muito cuidado com essa questão de autoridade no discipulado. Muito cuidado com isso, porque nós não vemos essa questão, essa relação de discípulo-discipulador como uma relação que ela deve ser autoritativa, né, de cima para baixo. Não. São dois discípulos aprendendo com o único mestre, que é Jesus. Ele é o nosso mestre. E eu, como discípulo de Jesus, estou ajudando outros discípulos de Jesus a crescer nesse conhecimento do mestre. Então, é nessa forma que nós abordamos e que nós nos relacionamos um com o outro, nesse amor fraternal, ok? Segunda coisa que me chama a atenção aqui, Paulo se apresenta como prisioneiro. Ele faz questão de reforçar isso na carta. Por 3 vezes, nessa pequena carta, ele se refere a si mesmo como um prisioneiro de Cristo Jesus. Bom, quem sabe essa ênfase de Paulo, como eu coloquei aqui para vocês, seja ele poder falar, né? Ele poder falar a Filemão que Filemão era o único que poderia perdoar e liberar Onésimo, né, do seu vínculo, daquilo que o prendia, né, e se relacionando com Onésimo nessa questão. Olha, eu estou preso, estou fora de liberdade, não posso te visitar porque estou preso. Ele fala isso na carta, e ele pode estar fazendo essa menção, mostrando também para Filemão de forma sutil como ele tem a possibilidade de libertar. Se ele não tem a condição de libertar o apóstolo Paulo, Filemão pode sim libertar Onésimo da sua dívida. Então, várias coisas, a forma que Paulo vai usando, a escrita, a linguagem, os seus relacionamentos, para a glória de Deus e para a união da igreja, é uma coisa linda nessa carta da palavra de Deus. É algo a gente ficar admirando aqui e ficar curtindo, né? Vendo como isso é maravilhoso. Bom, a quesito final da introdução, eu preciso te falar um pouquinho aqui das outras pessoas mencionadas nessa carta, né? Então temos aqui Timóteo, que é o companheiro de Paulo aí nas missões, né? Jovem Timóteo. Nós temos Áfia, que possivelmente é a esposa de Filemão, também mencionada nessa carta ali nas saudações. Temos Arquipo, que provavelmente é filho do casal e líder ali daquelas igrejas da região ali de Colossos. E o próprio Filemão, que a carta é endereçada a ele, como já falamos. Então essa família, de acordo com o versículo 2, ela parecia receber a igreja de Colossos na sua casa, ou uma das famílias que recebia a igreja na sua casa. Algo interessante, isso é a história da igreja que vai dizer, historiadores que vão dizer, né, o desenrolar dessa história. Nós não temos na Bíblia a história de Filemão e de Onésimo, infelizmente ela termina aqui. A gente não tem a outra menção de Filemão e Onésimo. Na carta de Colossos, a gente também, no finalzinho, a gente encontra a saudação a Arquipo, esse mesmo Arquipo aqui que a gente encontra na carta de Filemão. Por isso que, às vezes, nos comentários bíblicos, você vê um comentário que ele tanto aborda o livro de Colossenses quanto o livro de Filemão, porque essas duas, o pano de fundo dessas duas cartas, elas são muito parecidas, tá? Mas
nós não sabemos o que aconteceu depois, não sabemos da decisão, né? Parece um bom filme de ação, de romance ali, do triângulo ali, mas no final cortou o filme, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se Filemão perdoou Onésimos ou não. Ficam as elucubrações e ficam a imaginação, né, daquilo que pode ter acontecido. Possivelmente, o que dizem os historiadores é que pela carta ter sido aceita num cânon da Bíblia, ter sido preservada, bem provavelmente esse foi um exemplo para toda a comunidade cristã do perdão entre a família de Deus, né? Pensa comigo, se Filemão não tivesse perdoado Onésimos, provavelmente essa carta nem teria sido veiculada no meio das igrejas. Mas talvez a repercussão foi tão grande desse fato que, gente, a gente não consegue entender o que isso significa na nossa sociedade. Mas na sociedade de Filemão e Onésimos, isso era algo revolucionário. Um dono de escravo perdoar o seu escravo que roubou, que fugiu, que se escondeu e volta e trata ele como família, como irmão. Isso é algo revolucionário, isso é algo que só acontecia no meio dos cristãos. E, bem provavelmente, é por essa reação que a carta foi preservada, guardada e entrou no cânon da palavra de Deus. Ela foi aceita na circulação das igrejas. Em todo o processo, essa carta estava lá como no cânon da palavra de Deus. Então, bem provavelmente, esse foi... Agora, existem rumores, né, de como foi a continuidade da história, tanto de Filemão quanto de Onésimos. E aqui eu aprendo uma lição. Lembrando que aqui eu não estou pisando em sólido firme como a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai abordar a continuidade dessa história. Mas os historiadores apontam que Filemão ele se tornou bispo daquela cidade de Colossos, um dos líderes principais daquela cidade, e ele foi martirizado no tempo do imperador Nero. Ou provavelmente foi esse o fim da história, ou melhor, né? O fim nesse mundo da história de Filemão, mas um herói da fé aí para nossas vidas e para nosso exemplo. E Onésimos, a história da igreja vai dizer que ele se tornou bispo da igreja de Éfeso e bem provavelmente ele auxiliou guardando as cartas do apóstolo Paulo naquela cidade, né, preservando as cartas paulinas. Bom, essa é uma elucubração. Tem um comentário bíblico que nos mostra que 50 anos depois, Inácio, que é um dos pais da igreja, escreve uma carta para a igreja de Éfeso e ele usou o primeiro capítulo daquela carta para louvar o grande bispo de Éfeso, cujo nome era Onésimos. Então, daí vem a referência em elucubrar se aquele Onésimos mencionado na carta teria sido o Onésimos da carta de Filemão. Bom, fica aí só com uma questão interessante para nós, né? Mas é belo de você ver como os planos de Deus para os seus discípulos, você nunca pode entender o que Deus tem preparado para um discípulo que ele confia para você, não é verdade? Você não sabe aquele homem, aquela mulher que você está discipulando, aquele casal, como Deus vai usar eles, né? Será que Paulo tinha dimensão de que aqueles dois homens eles poderiam se tornar líderes da igreja dessa forma? Paulo investiu com todo carinho, com todo amor na vida desses homens de Deus, né? Eu lembro que eu cheguei na igreja, aqui na PIB de Curitiba, quando eu tinha 16 anos. E, com certeza, o adolescente que me discipulou, Rafael Souza, tenho um carinho tremendo pelo Rafael, ele jamais imaginaria que eu seria um pastor aqui da igreja algum dia, né? Me discipulou com todo carinho, com todo cuidado, com toda atenção. Você nunca sabe o que Deus vai fazer, como Deus vai usar um discípulo seu. Alguém que você está mentoreando, alguém que você está caminhando, alguém que você está cuidando. Então faça com todo zelo, faça com todo carinho. Coloque diante dessa pessoa os planos de Deus para a vida dela. Faça ela sonhar com aquilo que Deus tem, porque Deus tem algo especial para os seus discípulos e para você. Bom, vamos lá, vamos para o segundo trecho da carta de Filemão. E bem provavelmente nós vamos conseguir chegar até o final desse trecho. Vamos ver até onde nós conseguimos ir. Mas eu quero... Olha, chegou uma perguntinha aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo... Olha lá, o Marcos aqui, o Marcos de Olinda falou, por que uma carta tão pequena? Bom, Marcos, não entendo se a tua pergunta é por que abordar uma carta tão pequena, né? Ou por que a carta de Filemão é tão pequena. Vou tentar responder as duas, tá? Primeiro,
que eu acho que é uma carta muito propícia aqui para a gente tratar, e tem muitas coisas ricas sobre discipulado, mesmo numa carta pequena assim, né? E eu quero poder fazer exposição aqui das cartas bíblicas, né? E de textos, de livros bíblicos aqui, abordando essa questão do discipulado. Então fica ligado nas quartas-feiras, aqui às 19 horas, que nós vamos trabalhar. Eu tenho o sonho aqui de trabalhar carta de 2 Timóteo, a carta de 1 Timóteo, a carta de Efésios, os evangelhos, à luz, ao prisma do discipulado, tá? Mas comecei aqui por Filemão. Essa é a primeira vertente. A segunda, por que a carta é tão pequena, Marcos? Bom, provavelmente porque essa é a única carta que o apóstolo Paulo escreveu na prisão para um indivíduo. E aquela era uma carta que ela tinha um simples propósito. Você vai ver que ele tinha um propósito. Ele queria pedir para que Filemão recebesse Onésimos e o perdoasse. Esse era o propósito aqui, já me antecipando aí aos próximos capítulos aqui que a gente vai ver aqui. Mas esse era o conceito, esse era o desejo do apóstolo Paulo. Então ele expressou isso de uma forma muito eloquente, de uma forma muito concisa, e conseguiu colocar isso numa carta com poucos versículos, tá? Bom, vamos lá, do versículo 4 ao versículo 7. Deixa eu ler esse trecho da palavra de Deus com você para refrescar a sua memória. Tá? É um trecho de gratidão e intercessão do apóstolo Paulo. Bom, ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Lembra que ele está se dirigindo a Filemão aqui. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Esse é o trecho de 4 a 7. Vamos trazer algumas aplicações aqui para o discipulado aqui nesse trecho. Bom, primeiro que o versículo 5, tá? Versículo 4 aqui, ele está dando graças a Deus por esse irmão na fé, lembrando dele em oração. E no versículo 5 a gente tem um jogo de palavras aqui. Interessante que os judeus eles gostavam muito de fazer isso. E você vê aqui claramente que existe aqui uma combinação, né? Ele vai mencionando ali o amor, que está ligado aqui para com os santos. Ele vai falando aqui da fé, que está direcionada com o Senhor Jesus. E aqui a junção dos dois, né? O amor e a fé, qual você tem em direção ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Então, é algo lindo, gente, de pensarmos nessa questão do discipulado, como esses dois elementos, eles precisam ser marcas do nosso testemunho cristão, né? Que tal se alguém aí na sua comunidade, na sua casa, na sua família, na sua igreja, possa identificar você com essas duas características? Esse era o testemunho que chegava ao apóstolo Paulo de outras pessoas acerca de Filemão. Ele ouvia de outras pessoas acerca da fé que Filemão tinha no Senhor Jesus e acerca do amor que ele tinha pelos santos de Deus. Essas são marcas distintivas de um cristão, de um discípulo. Essas são marcas que você precisa, primeiro, ter na sua vida. Segundo, procurar imprimir isso na vida dos seus discípulos, né? Como que você pode vivenciar esse amor pelos santos e essa fé no Senhor Jesus. Outro aspecto interessante dessa oração do apóstolo Paulo, não se deixe confundir pela complexidade gramatical aqui do versículo 6. O versículo 6 talvez seja o versículo que é aquele que você tem que parar e ler 2, 3 vezes para entender, né? Mas olha, Paulo ele simplesmente está dizendo ali, está louvando a Deus, né? E orando, na verdade, pedindo para que a fé de Filemão se torne eficaz, ela se torne produtiva e que essa fé ela possa ser demonstrada em generosidade, né? Que ela possa ser efetiva. Essa melhor seja a palavra ali para descrever essa oração do apóstolo Paulo por Filemão. E sabe quantas vezes eu orei isso por mim mesmo, né? Falando, olha Deus, que a minha fé seja eficaz, que a minha fé ela seja produtiva nesse sentido de abundar em atos de amor, em transbordar em atos de misericórdia, de generosidade,
com pessoas, que possa tocar o coração das pessoas ao meu redor. Que tal você orar isso aí na sua casa, durante esse tempo aí de reclusão social, você pedir, Deus, que a minha fé ela seja efetiva e ela possa tocar o coração de pessoas, mesmo nesse momento digital, ou pessoas que eu estou em contato, né, esporadicamente. Bom, uma paráfrase dessa oração que eu encontro aqui num dos comentaristas bíblicos, ele coloca assim: oro para que a sua generosidade, que surge da sua fé, possa levá-lo efetivamente a um entendimento e experiência mais profunda de toda a bênção que nos pertence como companheiros em o corpo de Cristo. Olha, esses dois aspectos aqui, do compartilhar efetivo da fé e do enquanto compartilhamos efetivamente a nossa fé, nós crescemos no conhecimento de Jesus, é algo tão importante no discipulado. Você sabe que um dos valores, se você está acompanhando aqui essa nossa série de estudos bíblicos sobre discipulado, você sabe que um dos nossos valores é essa questão intencional, relacionamentos intencionais. Então, você compartilhar a sua fé de forma efetiva quer dizer essa intencionalidade nos relacionamentos. E outra coisa, que quando você se dispõe a embarcar com Deus, mergulhar com Deus em missão, você descobre, você conhece esse Deus de forma profunda. Não somente o conhecimento teórico, não somente o conhecimento intelectual, mas assim como diz lá em Efésios, capítulo 3, que você conhece o Senhor Jesus não somente pelo intelecto, mas em toda a sua profundidade, num relacionamento pessoal com Ele. Isso é o que nos proporciona quando a gente embarca nessa dimensão de experimentar a nossa fé, de colocar a nossa fé em prática, e é o que Paulo está louvando aqui Filemon por fazer, né? E outra coisa também, Paulo está ligando aqui essa característica de Filemon com o seu pedido. Daqui a pouco ele vai pedir para que Filemon seja generoso com o irmão na fé. Daqui a pouco ele vai pedir para Filemon para ele colocar a sua fé em prática. Daqui a pouco ele vai colocar diante de Filemon um dos seus maiores desafios éticos que Filemon já passou, né? O desafio de perdoar a outros como Cristo o havia perdoado. Agora é o momento de Filemon expressar isso, viver isso, e é algo desafiador para Filemon. Então lembre disso, que você precisa compartilhar a sua fé de forma efetiva. Bom, encerrando aqui essa segunda parte da carta de Filemon, existem alguns temas básicos no verso 7 dessa carta, e é um tipo de sumário da carta, que são temas básicos de toda essa epístola. Olha que coisa linda, os temas que emergem desse texto da palavra de Deus. Bom, aqui está a palavra em grego e também a tradução para o português, né? Mas é um amor sacrificial, o amor agape, é um dos temas da carta de Filemon, sem dúvidas. A questão da fé, pistes, né? É super mencionada aqui nessa carta, e como que isso entra em ação aqui na vida de Filemon. O Senhor Jesus Cristo, a dedicação a Deus, a questão da santidade, né? A questão da comunhão, da koinonia, do compartilhar, a questão da bondade, da alegria, do consolo. E eu estava pensando sobre isso aqui, como que esses temas, como que você tem feito para que esses temas sejam temas relevantes quando você está discipulando alguém, quando você está caminhando com alguém? Será que essas qualidades, essas virtudes, elas estão borbulhando ali na sua vida, naquele relacionamento com o seu discípulo, e ele está formando aquele relacionamento e o caráter daquela pessoa, a nova identidade daquela pessoa, está sendo baseada com esses valores aqui que permeiam essa carta, né? Esses são valores que Paulo ele pode sim levantar a bandeira e pode dizer, olha, nós temos essas coisas em comum, Filemon. Agora precisamos colocar elas em prática, né? Olha, quero avançar aqui e entrar aqui nesse trecho da palavra de Deus, que provavelmente nós não vamos conseguir terminar aqui. Vamos deixar o ápice para a semana que vem, tá? Então vou deixar o gostinho na boca, muito parecido com essa carta aqui, né? O gostinho de você estar
saboreando aqui essa carta, e aí chega no momento ápice e a gente tem algo aqui a lembrar. Então, acompanha comigo aqui como é que é o desvendar aqui desse pedido do apóstolo Paulo. A gente tem aí a maior parte da carta, do versículo 8 ao versículo 16 aqui nesse trecho. E eu tenho algumas coisas para considerar com você aqui nessa sequência aqui. Olha lá, o versículo 8 ao versículo 16. Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha só a referência aqui de como que a gente sabe que Onésimo, ele se converteu enquanto Paulo estava na prisão, né? Versículo 11. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Aqui a gente para refletir um pouquinho mais nesses versos. Bom, lembra que eu falei para você ali no verso 8 que Paulo, ele menciona mais uma vez que ele poderia usar da sua autoridade para fazer esse pedido a Filemão. Era algo que na postura de apóstolo ele podia fazer. Mas ele fala, olha, não é esse o tom que eu quero dar para essa carta. Não é esse o tom que eu quero abordar você. Existe um vínculo, olha só isso, gente. Existe um vínculo mais profundo que nos une do que o vínculo da autoridade. Existe um vínculo fraternal que nos une aqui, como irmãos em Cristo. E é nesse vínculo que eu quero apoiar você, como irmão em Cristo. Interpelando por um outro irmão em Cristo que nós temos. Ele também vai falar da sua condição como prisioneiro novamente, vai falar da sua idade, né? E ele vai fazer um pedido por Onésimo. Aí sim, olha, só no versículo 10, olha como Paulo, a sua eloquência é uma coisa linda aqui nessa carta, né? Ele vai tecendo a sua exortação, o seu pedido, de tal forma que só na metade para o final da carta que ele vai mencionar o nome de Onésimo, né? Talvez, se fosse eu, e aqui cabe um comentário que não está nem aqui nos slides, viu? Isso daqui é extra para você aí. Como a sabedoria de Deus é algo muito maior do que a sabedoria humana, né? Se nós fôssemos mediar uma situação dessa, sem a sabedoria de Deus, isso seria um total desastre, né? E na Bíblia a gente vê vez após vez como a sabedoria de Deus, ela passa, nossa, ela nem se compara à sabedoria do homem de como lidar com situações delicadas, né? Paulo aqui, ele de uma forma maestral, ele vai colocando uma situação super difícil, de uma forma que a pessoa se sente quase que compelida a dizer sim com Paulo. Por mais que, irmãos, novamente, nós não entendemos as circunstâncias e as consequências sociais disso, né? Pense na comunidade de Filemão, o que significaria absolver um escravo nas condições que Onésimo se encontrava, né? Ele poderia encontrar rebelião de outros escravos que não fossem convertidos como Onésimo e pensassem assim, poxa, mas já que ele foi assim com Onésimo, eu vou também fazer qualquer coisa aqui, poderia perder o respeito dos outros escravos que Filemão tinha. Ele poderia arranjar um grande problema social na sua cidade,
né? O que seria quando os outros donos de escravo vissem a história, e com certeza essa história tomou conta da cidade ali, né? O que seria da reação dos donos de escravo, né, pressionando Filemão por uma postura mais firme, né, falando, mas como é que você vai fazer isso? E agora, como é que os outros escravos aqui da cidade vão tratar a gente? Né? Como é que eles vão tratar os seus donos? Enfim, os desdobramentos sociais dessa decisão aqui, elas são muito profundas, gente. É algo que realmente impacta profundamente a vida de Filemão e que ele precisa considerar com muito cuidado, com muita atenção aqui. É algo muito profundo que Paulo está pedindo a Filemão aqui, né? E a gente vê nos nossos dias, né, quando um empresário, quando um líder tem que tomar uma decisão, por exemplo, né, nessa situação de pandemia, de pagar de forma integral o salário dos seus funcionários por um mês, por 2 meses, enfim, de tentar causar o menos dano possível e todas as complexidades disso, né, cada um no seu contexto. Talvez você que está me ouvindo, você está prestes a tomar essa decisão, peça a sabedoria de Deus, sabedoria divina para resolver isso. Eu lembro de outro exemplo da palavra de Deus, por exemplo, ainda nessa questão aqui, quando o profeta Natã recebe a revelação da parte de Deus que o rei Davi havia pecado, havia cometido adultério. Lembra desse episódio no Antigo Testamento? E agora o profeta ele tem uma função super difícil. Como é que ele vai confrontar o rei, a autoridade monarca do seu tempo, de acordo com um pecado oculto que ninguém sabia? Ninguém tinha provas. Ele não tinha provas. Ele não tinha foto, ele não tinha nada para. Ele só tinha a consciência do rei Davi diante de Deus para apelar, né? Então, a história vai nos dizer ali, o livro da Bíblia vai recordar uma história interessantíssima, como o profeta Natã chega na presença do rei Davi e, com sabedoria divina, algo que só vem de Deus, ele começa a contar a história de uma pessoa que tinha uma ovelhinha muito estimada, muito querida, e ele cuidava como se fosse a sua filha, né? Daquela ovelhinha. E aí, de repente, o vizinho daquele homem pega aquela ovelhinha querida de estimação e mata para servir de banquete para visitantes. Bom, quando o rei Davi ouve essa história, ele também, além de ser rei, ele também era juiz, também ele advogava as causas, né, que tinha de tensão entre o seu povo. Ele já entra na história ali do profeta Natã e já vai fazendo a sentença, né? Mandando trazer aquele homem, que injustiça. E quando essa história, quando Davi cai nessa história, né? Entra na história, o profeta Natã ele pode apontar para o rei Davi e falar: rei, o Senhor é esse. O Senhor é esse homem que pegou Batseba, né, do seu esposo, mesmo tendo todas as condições aqui do reino, e você fez isso, rei. Então, olha essa sabedoria divina que Deus deu ao profeta Natã. Olha a sabedoria divina que Deus dá ao apóstolo Paulo de como abordar essa situação. Como aqui o nosso irmão aqui na Escola Bíblica Online, aqui o irmão Marcos lá de Olinda falou, né, numa carta tão pequena aqui, trazendo essa conotação aqui para a sua pergunta, como fazer isso em tão pouco espaço? Uma carta tão eloquente, tão bem tecida, né? É algo que só a sabedoria divina pode nos direcionar, tá? Bom, gente, nós estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Online. Eu vou parar aqui nessa divisão do versículo 10. Nós paramos aqui no versículo 10. Eu te convido a estar semana que vem aqui para a conclusão e a gente está chegando no ápice da carta. Eu te convido também, se você acompanhou aqui, leia essa carta durante a semana, reflita sobre ela e você vai ver como ela é proveitosa para os nossos corações. Espero que esse tenha sido um tempo instrutivo, abençoador na sua vida e que você possa refletir sobre a palavra de Deus essa semana e sobre os exemplos, sobre o modelo de discipulado que a Bíblia nos traz no livro de Filemão. Um amor fraternal, fé, quantas lições nós tiramos aqui agora sobre a questão da sabedoria de Deus para lidar com situações do nosso dia a dia. Todas essas são exemplos vívidos da palavra de Deus aplicados na nossa vida como discípulos de Jesus. Eu quero orar com você, te despedir na paz do Senhor Jesus e te agradecer por esse tempo aqui que tivemos juntos. Vamos orar?
Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo de estudarmos a sua palavra, pela riqueza que existe na carta de Filemon, Pai. Como o Senhor nos deixou instruções lindas, claras, onde o seu amor, a sua graça pode ser vista de forma tão transparente nessa carta. Senhor, ajuda-nos a aplicar, Deus, todos esses valores que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, de Deus estar disponível para o Senhor, quando quer que seja. Deus, podemos frutificar em todos os momentos da nossa vida, lidarmos